Olá, eu sou Guilherme Macalossi e este é mais um Perspectiva Brasil Paralelo. Todas as terças e quintas-feiras, o Brasil Paralelo trará análises sobre variados temas que impactam na sua vida. Nesta semana, nós temos a participação do advogado Rodrigo Saraiva Marinho e nós vamos falar sobre por que o Brasil não é um país capitalista. Rodrigo, um enorme prazer tê-lo aqui conosco no Brasil Paralelo. Bem-vindo e boa noite. Prazer é meu, Guilherme. É um prazer imenso falar com vocês, bater um papo sobre como é difícil tentar, pensar o Brasil como um país livre, um país liberal, e como eu acho que essa projeção a gente vai conseguir ver, eu e você conseguiremos ver isso, se Deus quiser, nos próximos anos. Rodrigo, hoje nós temos uma realidade onde somos sufocados por uma taxa de impostos muito acima daquela que, digamos, seria adequada para que a economia de fato andasse. Entretanto, permeia-se na academia e no jornalismo a ideia de que o Brasil é um país capitalista. Você tem esta mesma posição ou discordas? Discordo plenamente. O Brasil não é um país capitalista, nunca foi um país capitalista. O capitalismo passou tão perto daqui como Marte é perto da Terra. A situação brasileira sobre o capitalismo à distância é absurda e abissal. O Brasil, só para ter uma noção de como isso é ruim, Guilherme, nos últimos 4, 5 anos, ele caiu 53 posições de 2013, 2014 para 2018. Hoje, nós éramos, segundo o ranking da Heritage, o 100º país menos livre do mundo. Hoje nós somos o 100º, 53º país. Isso também em virtude dos governos de esquerda. De esquerda, mas caiu com o governo Temer, de forma geral, que em tese não seria um governo de esquerda. Também caiu ano passado, mesmo com a gestão dele. A situação brasileira é bem ruim, mas óbvio que a influência, a destruição que Dilma Rousseff e os governos do PT fizeram, Dilma Rousseff e Lula fizeram, foram completamente absurdos. Mas isso não começou agora, isso não é de algo de agora. O Brasil, infelizmente, é um país patrimonialista, Ele tem a ideia de ainda lembrar não o capitalismo, mas sim o mercantilismo, Essa ideia do neomercantilismo de eu dizer quem são os campeões nacionais, quem são aquelas pessoas que serão favorecidos, usar legislações para favorecer os amigos e não facilitar a vida das pessoas que empreendem. Você falou de tributos, A carga tributária do Brasil hoje ela é mais de 40%, Fala-se em 36%, mas na verdade, se você colocar tributo e dívida, ela vai para quase 50%. Em termos de carga tributária e dívida que a gente paga, de rolagem da dívida, vai para 47%. Ou seja, o volume é absurdo. Mas esse é um dos problemas do Brasil. Esse não é o problema do Brasil. Alguns podem dizer que outros países têm tributações enormes e são países livres, como, por exemplo, os países nórdicos. São países que têm somente esse problema. Obviamente, ricos podem errar por mais tempo que pobres. A Dinamarca, a Suécia podem errar por mais tempo do que o Brasil. Nós somos pobres. A nossa situação de erros, quando a gente comete um erro na gestão pública, a gente gera miséria à população, as pessoas passam fome. Então você tem esse problema sério no Brasil. Lá, no máximo que pode acontecer é o cara não conseguir trocar de carro esse ano. Aqui no Brasil é passar fome. Então, assim, os ricos, quando erram, têm mais chance de consertar. Os pobres, quando erram, passam fome. E é essa situação que o Brasil tem diferente de lá. Um dos problemas do Brasil é a tributação alta. Ainda vamos falar aqui, uma legislação trabalhista que melhorou alguma coisa no passado, irresponsável, uma legislação tributária gigantesca. O maior livro, Guilherme, sobre a questão de regulação tributária, o maior livro do mundo, segundo o Guinness Book, é a legislação tributária municipal, estadual e federal do Brasil. Você pode procurar aí na internet, está Vinícius Leôncio, o maior livro do mundo, você vai encontrar a legislação tributária brasileira. São 2,10 metros de altura e 8 toneladas. Essa é a situação para quem quer empreender no Brasil. Eu estou falando da legislação tributária. Aí vamos para a legislação ambiental. Você que é de um estado que tem uma produção agrícola tremenda, não tem a noção, ou talvez até tenha, de como sofrem os agricultores da sua região para conseguir empreender no seu estado. Sim, é um drama compartilhado por muitas das pessoas que atuam no campo, que é, no contexto da na economia brasileira, um dos setores mais pujantes e que durante muito tempo puxou, inclusive, os resultados do país. Puxou não, puxa. Puxa. E você tem e mesmo com o caos que é, porque a legislação ambiental do Brasil é caótica. Nós temos
na legislação ambiental a competência concorrente. União legisla, Estado legisla, município legisla. Olha o caos que é. Olha o absurdo que é. Né? Teoricamente, se o Brasil fosse o que de fato deve ser um Estado federado, somente o município poderia legislar sobre isso, né? Para tratar de situações locais. E você poder votar com os pés. Ou seja, se o agricultor, se o município é contrário, que você conseguir empreender de fato aqui, mude o município. No Brasil, com uma legislação federal, é um caos, você tem que ter autorização do IBAMA, autorização da Secretaria do Meio Ambiente Estadual e a autorização da Secretaria do Meio Ambiente Municipal. É caótico para você conseguir empreender no campo. Esse é outro problema. Você vai ter também a questão de ter propriedade do Brasil, Guilherme. O Brasil é um dos países que você tem mais atos para você conseguir ser proprietário da sua casa. Ou seja, pouquíssimos brasileiros, acho que menos de 10% dos brasileiros são proprietários dos seus imóveis que moram há 40, 50, 60 anos. Com um detalhe, no Brasil você não pode usucapir bens públicos, como, por exemplo, aquele imóvel que foi... Caiu em São Paulo recentemente. Paulo é um exemplo clássico do imóvel que era abandonado pelo Estado, completamente abandonado pelo Estado, e as pessoas moravam lá já há vários anos e poderiam ter usucapido, ou seja, se tornado proprietários do seu imóvel. E o Estado prejudica tremendamente as famílias a conseguirem ser proprietários dos seus imóveis. Além disso, é caríssimo ser proprietário de imóvel no Brasil. Não sei se você viu também, mas os cartórios, enquanto a gente viveu nas maiores crises da história do Brasil, os cartórios aumentaram o seu faturamento. Ou seja, é uma maluquice irresponsável tremenda. A indústria da burocracia digamos, se acastelou no Brasil, né? Ou seja, um dos problemas é o tributário. Um dos problemas. Aí você vai ter vários outros exemplos. Tu mencionasse legislações, a quantidade de legislações nível municipal também abunda. E se nós pegarmos aí planos diretores de norte a sul do Brasil, nós vamos ver legislações demasiadamente complexas. E também os códigos de postura dos municípios. Eu moro no estado, nós moramos em estados que são relativamente grandes, né? O Ceará e o Rio Grande do Sul. São estados que têm muitos municípios. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem mais de 200 municípios, é isso? Tem mais de 500, se eu não me engano. 500 e alguma coisa. Vamos lá. Você imagina que tem diversos municípios no Rio Grande do Sul que não deveriam existir. Ou, no máximo, não deveriam existir uma forma que a nossa Constituição diz que eles deveriam existir. Porque a União, na Constituição, decidiu como é que os municípios deveriam ser constituídos. E vários municípios não precisariam ter vereadores, não precisariam ter prefeituras, não precisariam ter secretarias, não precisariam de nada disso. Mas como a Constituição diz que tem, que está de cima para baixo, vários municípios que deveriam existir na organização própria deles têm um custo enorme de existirem pelo fato de ter uma burocracia para se justificar. E essa burocracia, obviamente, não paga a funcionamento do município. É que a gente brinca que tem municípios aqui no Ceará que são municípios de primeira. Você passou a segunda, você foi embora, porque o município acabou. Eu acho que é uma Muitos municípios vivem do fundo municipal dividido por todos os municípios, né? Que é o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM. Que é a União, que é outro absurdo também, né? Que aí tem outro detalhe no Brasil. Os recursos vão para a União para depois voltarem para estados e municípios, que também é outro absurdo, né? Então, os municípios acabam recebendo o troco, né, desse FPM para sobreviverem. Na verdade, o município que não consegue se custear da forma que foi colocado não poderia sobreviver dessa forma. Ele deveria se ajustar. Só que ele não pode se ajustar porque a Constituição não deixa que ele se ajuste. Porque a regra lá de Brasília para o resto do Brasil é essa. Então você tem um problema sério em termos de propriedade, em termos de legislação municipal, em termos de legislação estaduais. Infelizmente, aqui no Brasil, um político é considerado um bom político quando ele produz muitas leis. E você gera o caos, essa inflação absurda de legislação que nós temos, essa coisa de achar que as soluções do problema do Brasil estão nas leis e não estão, nunca estarão, certo? Não é que não vão estar algum dia, elas nunca estarão nas leis, e você acaba trazendo a solução para isso, acaba trazendo a ideia de solucionar o Brasil por meio de leis. E lei não soluciona problema, não soluciona fome, não soluciona miséria, não soluciona a questão de propriedade. A lei, na realidade, no Brasil, que era para facilitar a questão de propriedade, dificulta o direito de propriedade. Então, você tem uma série de pontos em que a legislação absurda brasileira e essa coisa caótica que o Brasil tem de legislação acaba prejudicando o dia a dia de todo brasileiro. Tanto é que o problema de burocracia é um problema do Oiapoque ao Chuí. O Rio Grande do Sul e o Ceará sofrem um pouco mais, mas do Oiapoque ao Chuí você vai ter problemas de burocracia no Brasil. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas você não vai ter aqui exemplo de empreendedores que abriram facilmente as suas empresas, começaram numa garagem,
para conseguir tornar depois uma grande empresa como o Google, como o Facebook, como a Microsoft, como a Apple, por exemplo. O Brasil é um país que não permite a existência de muitos self-made men. Infelizmente, você tem pouquíssimos exemplos de pessoas que começaram do nada. Pouquíssimos. E isso é dificultado exatamente pela dificuldade das instituições que nós temos. As instituições que nós temos, elas são criadas, Guilherme, exatamente para dificultar a vida dessas pessoas e não para facilitar a vida dessas pessoas. Infelizmente, a inovação no Brasil, o empreendedor no Brasil não é valorizado como ele deveria ser. Ele é retratado, em especial para o grande público, como alguém do mal. Apesar do brasileiro, na sua vida privada, querer ser empreendedor. Grande parte do brasileiro é o povo que mais se acredita em empreendedor no mundo, certo? Mas, obviamente, esses empreendedores, na hora que eles vão empreender, eles veem que o seu sócio é um sócio maldito, né? Não existe nenhum sócio pior do que o governo. E esse sócio ele deveria acabar o mais rápido possível, pelo menos ser diminuído ao máximo. Não, porque você tem um sócio do tributo. Tanto é assim, Rodrigo, que no Brasil, infelizmente, se criou a cultura do funcionalismo público, onde as pessoas que têm alguma aptidão ou alguma qualidade intelectual ou algum tipo de proficiência são estimuladas, inclusive por seus familiares, a não entrarem no setor privado, mas sim fazerem um concurso qualquer. Eu lembro, inclusive, é meu caso, de parentes dizendo assim, Guilherme, você é uma pessoa inteligente, por que você não faz um concurso? Rapaz, minha mãe passou 10 anos da minha vida perguntando para mim por que eu não ia ser juiz. Eu disse, mas porque eu amo ser advogado e porque eu ganho mais como advogado. Até depois de 10 anos, eu disse, eu ganho mais como advogado que como juiz. Aí ela baixou um pouquinho. Mas durante 10 anos da minha vida, minha mãe encheu o saco para ir para o concurso público. Tem uma brincadeira, a gente brinca aqui no Ceará que a gente tem uma escola fora do estado, viu, Guilherme? Nós temos uma escola em São Paulo. Essa escola se chama ITA, tá? O ITA de São Paulo é uma escola tipicamente cearense. Por quê? Mais de 60% dos alunos que são aprovados pelo ITA estudaram aqui no Ceará. 60%. Só que esse pessoal era para voltar... pense no potencial que esse pessoal não tem, que são alunos brilhantes. Qual o potencial que esse estado que eu moro tem, se esses alunos de fato pudessem criar o que está na cabeça deles aqui no Brasil. Grande parte desses alunos, né, quase 80%, vão para fora do Brasil para fazer outra coisa, para trabalhar para grandes empresas fora do Brasil. Para não ter que pagar tanto imposto, para ter segurança pública, para ter uma série de coisas que não tem aqui, né? E 20% vai fazer concurso, porque vai ganhar bem e não vai ter que fazer muita coisa. Entendeu? Então você tem imagine a perda de mentes que o Brasil tem todos os anos. Nossas melhores mentes aqui do Ceará, em especial, as melhores mentes cearenses simplesmente vão embora, né? Porque eles não ficam aqui para gerar a possibilidade de desenvolvimento que esse Estado teria se essas mentes ficassem aqui no Estado, exatamente porque nós, os gestores, de forma geral, e nós permitimos, né? Não vamos jogar a culpa para o terceiro, né? Nós permitimos que chegasse ao caos legislativo, ao caos de gestão, ao caos de fiscalização. Os fiscais no Brasil, na realidade, tratam os empreendedores como grandes inimigos, né? Como se a conta não fosse paga pelos empreendedores. Estava trazendo essa mentalidade, afastando as nossas melhores mentes, que deveriam estar aqui. Rodrigo, nós mencionamos aqui centralização de recursos em Brasília, excesso de burocracia, profusão de leis, tributos em quantidade excessiva. E daí vem a pergunta: dá para dizer que o Brasil é um país socialista? Eu não vou dizer que ele é socialista, porque os meios de controle, assim, sendo dentro do conceito socialista, o meio de controle de produção não está no Estado, tá? Então não dá para dizer ainda que é socialista. Eu diria que o Brasil é um país intervencionista, extremamente intervencionista. Eu vou dizer assim, o laissez-faire aqui, o livre mercado numa escala bem aqui e o socialismo numa escala aqui, da esquerda aqui, ó. Eu tenho escala aqui da ideia liberal e a escala aqui da ideia socialista. Eu vou dizer que o Brasil está bem aqui. Nós nos aproximamos da ideia socialista, tanto é que no ranking de liberdade econômica nós estamos chegando nos países menos livres, caminhando a países fechados. Então, perfeito. Eu vou dizer que na teoria nós não somos ainda socialistas, mas nós caminhamos para esse caminho, nós seguimos esse caminho socialista e intervencionista, no percurso intervencionista. Assim, está longe do ideal, há muito que melhorar e a minha visão, se nós caímos no ranking tão facilmente, é possível recuperar isso, entendeu? É tranquilo recuperar isso. Agora, não tem jeito, assim, eu acredito que o Estado é um mal, que fica muito claro isso.
Mas não tem outro meio de mudar a lógica estatal, de quebrar esse poder estatal que não seja pela forma política, seja a forma de gestão pública. Não existe outro caminho para isso. Você precisa dar instituições muito claras para quem empreende, não levar um susto toda semana que a regra do jogo ou é X ou é Y. Quem empreende precisa saber a regra do jogo. Ou seja, eu preciso saber que o que eu estou fazendo hoje é lícito e amanhã continuará sendo lícito. Eu preciso saber disso. Eu não posso ter uma dúvida que o fiscal vem na minha empresa, como vários amigos meus já tiveram essa infelicidade. Você pode aplicar uma filosofia de modernização do Estado e de diminuição do Estado a partir da atuação no Estado. Não tem jeito, não há outra forma. Não existe outra forma. Aquela história, para você conseguir diminuir o Estado, a única forma de fazer isso é estando no Estado. Não existe plano B, certo? O Estado tende a crescer. Se você não começar a podar e a cortar, você não vai ter a possibilidade de fazer isso. Acho, não que eu não louve outras iniciativas, agorismo, a forma de fazer isso, mas o Estado, no fim, o Guilherme fisicamente sempre existe. O Rodrigo existe. No fim, a gente pode ser preso. Então, você tem que estar facilitando e possibilitando caminhos para isso. Né? O que eu falo sempre, eu tenho dois grandes amigos que são vereadores aí no Rio Grande do Sul, o Ricardo Gomes e o Felipe Camozato. Os dois sozinhos conseguiram barrar o aumento do IPTU. Olha o prejuízo que não seria para os empreendedores e para as pessoas de Porto Alegre, né, em especial Porto Alegre, se tivesse havido um aumento, um incremento de renda do IPTU aí para a prefeitura. Olha o problema que não geraria. Uma pequena movimentação de dois políticos, que não são nem do mesmo partido, só acreditam na mesma ideia, né, fazendo isso. Ou seja, é um caminho, não tem outro caminho para isso. Não existe o botão, Guilherme, assim, vamos acabar com o Estado e apertar esse botão. Não existe, sim. Infelizmente, esse botão não existe. No início da entrevista, Rodrigo, tu mencionaste os campeões da economia, que são aqueles escolhidos a dedo pelos integrantes e pelos mandatários que estão no poder e que os beneficiam com recursos, muitas vezes, oriundos dos cofres públicos. E daí nós vamos para a noção de estato-capitalismo. Eu gostaria que tu explicasse um pouco o que é o estato-capitalismo e qual é a diferença dele para o capitalismo de livre mercado. Porque capitalismo eu acho que é o nome da economia em si, né? E existem várias versões do capitalismo. Você está falando de capitalismo de Estado, né? A ideia do capitalismo de Estado. Isso, o capitalismo de Estado e a diferença dele do capitalismo de livre mercado. E descrever um pouco da realidade que nós vivemos. A realidade que nós vivemos em capitalismo de Estado é que o Estado vai dizer quem vai ser o campeão nacional de determinados produtos. Vamos dar um exemplo de algo que a gente detesta, né? Todo brasileiro, do Aepoca ao Chuí, adora seu telefone celular e detesta a sua operadora de telefone celular, de forma geral. É verdade. Os brasileiros adoram o seu telefone celular e detestam a sua operadora. Em geral, você gosta muito do seu aparelhinho lá que você está usando, mas a sua operadora você odeia. Certo? Isso é uma regra geral de forma clara. Perfeito. O que aconteceu no Brasil? O Brasil é um país continental que tem praticamente 4 operadores de telefone. Eu não vou citar os Correios porque é brincadeira, né? Claro, Vivo, TIM e Oi. É um oligopólio. São as 4 operadoras. Nós tínhamos outros, chamado Brasil Telecom. Tínhamos algumas outras espalhadas, menores, espalhadas para algumas regiões. O que é que o Estado fez? Ele centralizou várias dessas operadoras na Oi, né, para formar uma campeã nacional de comunicação. O que aconteceu com a Oi, Guilherme? A Oi hoje está quebrada. Vamos aqui para questão de alimentos. Nós temos 2 grandes empresas que o Brasil se orgulha muito. Perdigão e Sadia. São 2 empresas que a memória do brasileiro são memórias muito agradáveis. Né? Quem não lembra do presunto de peru Sadia, né? Principalmente antes do Jornal Nacional. Exatamente. Você está lá, o Jornal Nacional acontecendo, toda a família comendo, tinha lá o peruzinho aparecendo. Então você tinha 2 empresas. Para formar o campeão nacional, o BNDES ajudou a Oi lá com o Brasil Telecom e vai ajudar aqui também. Aí ele junta a Perdigão e a Sadia numa empresa chamada BR Foods, certo? Formando uma campeã nacional. O que é que está acontecendo hoje com a BR Foods? Caminhando para a quebradeira. Vamos lá. Vamos para petróleo. EBX, OLX, empresas relacionadas ao Grupo X do Eike Batista. O Estado quis estimular a produção de petróleo por meio dessas empresas. O que aconteceu com a empresa Eike Batista? Quebrou, de forma geral. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Foi financiada com empréstimos bilionários do BNDES que eu duvido que sejam pagos algum dia, né? Grandes grupos, todos esses grupos foram beneficiados com o dinheiro do BNDES. Obviamente que tem um grande garantidor o dinheiro do BNDES. Sabe quem é, né? O Guilherme, o Rodrigo, a Maria. Nós somos os grandes garantidores do dinheiro do BNDES.
Ou seja, quando o desgraçado do Hugo Chávez lá não paga a conta absurda que ele deveria ter pago, né, que obviamente o nosso, quem garantiu o empréstimo para aquele desgraçado fomos nós, né, os brasileiros, ou seja, o Fundo de Amparo de Crédito, né, o FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, é quem vai pagar a conta lá do $1 bilhão, $1 bilhão de reais que o Hugo Chávez não pagou a gente. Mas o que eu estou querendo dizer é construir metrô em Caracas, quando cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre têm terríveis dificuldades de logística porque não têm condições de transporte público. Mas isso é só um exemplo. Voltemos à discussão do Estado capitalismo e capitalismo de livre mercado. Foi em 2014, nos debates, que o metrô de Fortaleza estava pronto. Até hoje não está, tá? E ela prometeu o trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. Também não... Todos esses grandes empreendimentos tinham como característica dinheiro do Estado, dinheiro do BNDES. Né? E aí, uma vez eu estava no Comped, que é um congresso, essa história é interessante, eu estava no congresso, que é um congresso de pós-graduações do direito, de forma geral, de professores de direito, eu estava nesse congresso e eu estava apresentando o meu paper lá era sobre que o salário mínimo prejudicava os mais pobres e os menos qualificados. Imagine os professores esquerdistas como é que eles não gostaram disso, né? Que eu consigo provar que o salário prejudica é algo eminentemente racista, o salário mínimo que prejudica, em especial, os negros, os mais pobres e menos qualificados. E aí e eu fiquei na discussão e alguém estava falando sobre o BNDES, como o BNDES era importante para o desenvolvimento do Brasil. Eu perguntei, peraí, se a Venezuela não nos pagar, perguntei na época, há 5 anos atrás, se a Venezuela não pagar, quem vai pagar essa conta? Aí o cara disse, não, mas tem garantia. Garantia de quem? Aí eu disse, tem, o Estado. Nós estamos, o povo, nós garantimos. Se ele não pagar, a gente paga. Entendeu? E essa é a garantia que a gente dá para esses perdulários aí, Hugo Chávez, o Castro, o pessoal, o Gaddafi, a turma da África também pediu empréstimo, que a gente abre mão de receber o valor. Então, tudo isso aí é mostrar o absurdo que é esse compadrio que existe, ou seja, eu vou usar os meus amigos para beneficiar. Outro exemplo absurdo é da indústria de carro. Essa indústria automobilística, por exemplo, que está há 80 anos no Brasil e ainda hoje, para eles, é considerada incipiente, precisa de ajuda. Né? Vamos explicar o absurdo. Quando os coreanos e chineses chegaram no Brasil, o preço do carro despencou, o preço do carro começou a cair, porque a concorrência aumentou, e os optativos começaram a aumentar nos carros. Ao invés do concorrente querer melhorar o seu produto, que ela foi lá em Brasília, pegou um avião, foi para Brasília, bateu na porta e disse, preciso de ajuda, vou quebrar. Né? Vou gerar desemprego por sua causa. Me ajude. O que é a resposta que o governante devia ter dado? Amigo, não tem o que fazer não, vá trabalhar. Entendeu? Vá fazer o que você deve fazer, vá melhorar o seu produto, vá baixar o seu preço, melhorar a sua eficiência. Aí, como a indústria paulista, né, é a indústria mais, hoje, sem dúvida, a mais subsidiada do Brasil, é uma coisa que os paulistas, quando eu falo isso em São Paulo, o pessoal fica um pouco chateado, que eles falam que são a locomotiva do Brasil, até acho que são mesmo, que fique claro isso. Mas, sem dúvida, das indústrias brasileiras, e foi a indústria mais subsidiada do Brasil. Na realidade, você podia chamar a FIEC, né, na minha visão, como um grande sindicato de empresas do Brasil. Na realidade, você podia transformar aquilo ali num grande sindicato de indústria do Brasil para pedir as suas benesses. Nesse pedido de benesses, um deles foi que a empresa que não tivesse fábrica no Brasil tinha que pagar 30% a mais de IPI do que a empresa que não tivesse fábrica no Brasil. Essa medida provisória foi bancada, né? Inclusive, uma das investigações contra o Lula, o ex-presidente Lula, é exatamente essa MP, essa medida provisória que aumentou aí em 30% a tributação de IPI. Escândalo da venda das medidas provisórias, né? Não em beneficiar a livre concorrência, e sim beneficiar os seus amigos. Aliás, a política de desoneração fiscal, que foi bancada com a redução do IPI sobre os veículos, ela foi feita de uma maneira um tanto quanto maliciosa, né? Porque o governo fazia proselitismo, dizendo que estava diminuindo imposto, quando na realidade ele não perdia nenhum recurso oriundo de tributação, já que o IPI é o imposto que subsidia o já mencionado Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, quem sofreu sangria de recursos não foi o presidente da época, foram os prefeitos.
E nós tivemos uma quebradeira. Nas reuniões da Associação Nacional de Municípios, era patente o clima de raiva entre os governantes municipais, porque os orçamentos não estavam se cumprindo e daí o que acontecia? Não tinha recurso para o hospital, não tinha recurso para a escola, não tinha recurso para merenda, não tinha um monte de coisa que havia sido prometida e que estava na previsão orçamentária. Não se cumpriu por quê? Porque o fundo foi impactado pela medida do governo, por vários anos, aliás. Nada como dar esmola com chapéu alheio, né, pessoal? O governo é muito bom nisso, né? Ele pega o dinheiro dos outros e dá esmola para os outros com o dinheiro, com o chapéu dos outros, né? Então é um absurdo que nós temos. Ou seja, esse capitalismo de compadrio, eu nem gosto de falar de capitalismo de Estado, na verdade essa esculhambação é típica da ideia de mercantilista. Ou seja, o governo vai escolher quem vai ser o bom desse negócio e vai beneficiar, como se o monarca colocasse a mão na cabeça do Guilherme e disse, esse é meu preferido, esse vai ser beneficiado. E é exatamente o que a gente não entende da lógica liberal, porque o liberalismo não Isso abre margem, Rodrigo, acho que isso é um aspecto fundamental. Isso abre margem para que os agentes públicos e privados, eles estabeleçam relações, inclusive promíscuas. E a Lava Jato, ela investiga exatamente o efeito dessa relação promíscua. As empreiteiras também são campeãs nacionais. Ela leva a crer, isso é característica, esse é o ponto. Não é que isso é consequência, isso é característica desse tipo de capitalismo, desse tipo de Estado. Esse Estado mercantilista, esse Estado corporativista, patrimonialista, é decorrente dele a corrupção, é inerente a ele a corrupção. Porque se eu quero ser beneficiado, não vou ser beneficiado pelo bom produto, eu vou ser beneficiado pelas minhas boas relações, que podem ser mantidas pela boa amizade que eu tenho ou por recursos, ou de uma forma ou de outra, entendeu? Em que tem duas pessoas ganhando, né? O recebedor, que o corruptor, e o corrompido, né? Esses são os únicos beneficiados com isso, o resto da população está sendo devidamente roubada. É o que o Hoffman falava na frase, uma das frases que eu mais gosto dele. Toda vida que você vê empresários e políticos muito felizes com a sua parceria, olhe para o seu bolso, você está prestes a ser roubado. Que é exatamente o que acontece nessa relação. Então, é absurda a situação que você vai ter nisso e a consequência do funcionamento desse tipo de compadrio, né? Desse tipo de campeões nacionais. Ou seja, coloca a mão no Guilherme, o Guilherme é meu aliado, o Guilherme é meu amigo, e eu vou beneficiá-lo por isso. E é uma coisa que o pessoal às vezes se perde. Liberalismo não é só econômico, liberalismo é político. A ideia de rule of law, de império da lei, é a base da política liberal, do Estado de Direito. De eu entender claramente a regra do jogo para eu conseguir investir dentro dessa regra do jogo. Se eu tenho uma regra do jogo clara, a base do liberalismo econômico é o liberalismo político, né? Que é algo que hoje os conservadores e os liberais ambos defendem isso. Na verdade, os conservadores, em geral, são liberais, na prática geral, vai mudar só a base de tradução ou não, então você vai ter Estado de Direito, ou seja, regras claras, específicas, objetivas, com governo limitado e com limitação do poder do rei, certo? Ou do príncipe de forma geral. E essa limitação ela é feita exatamente quanto menos o governo planeja, mais as pessoas poderão planejar. E essa base de Estado de Direito de rule of law é exatamente o contrário dessa ideia de eu conseguir colocar a mão na cabeça de alguém e esse alguém ser o meu ungido. Isso não pode acontecer na ideia de Estado de Direito. Muito bem. Rodrigo, eu gostaria de lhe agradecer enfaticamente a sua participação aqui no Brasil Paralelo e eu lhe deixo com a última palavra. Obrigado. Prazer imenso, sou mega fã do trabalho do pessoal do Brasil Paralelo. Um abraço aos amigos do Rio Grande do Sul, um abraço aos amigos do Brasil. Eu sempre falo que o lugar que me sinto em casa, muito em casa, além do meu Ceará, é no Rio Grande do Sul. Tenho amigos queridos aí. Infelizmente, nesse último ano, eu recebi uma notícia muito ruim enquanto estava aí. Meu pai faleceu no último dia 8 de abril, por isso que não lhe vi no Fórum da Liberdade. Meus sentimentos. Obrigado, querido. A vida precisa seguir. Eu deixo aqui homenagem ao seu Célio. Um grande abraço e um prazer imenso falar contigo, Guilherme. Ele certamente tem muito orgulho de você. Obrigado, querido. E este foi mais um Perspectiva Brasil Paralelo. Lembrando aos nossos seguidores e membros que todas as terças e quintas-feiras nós temos conteúdo exclusivo do Perspectiva Brasil Paralelo para você que nos acompanha. Às terças-feiras, esse conteúdo é fechado para os membros.
nas quintas-feiras, aberto para o público. Nós nos vemos na próxima edição. Até mais.